paz de Cristo para todos. Eu tenho muita certeza que a palavra do Senhor é algo que produz vida, que traz esperança e que nos dá uma nova dimensão do nosso viver. Eu estou apresentando para você mais uma mensagem que vai falar ao seu coração. Se você quer receber um catálogo de todo o nosso material, é só você entrar em contato com a nossa central de telefones. É 0 operadora 21 2598 2019. Você pode receber na sua casa, no Brasil ou no exterior, todo o nosso material. Nós queremos pregar a mensagem que pode transformar a vida do homem. Se prepare, eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desta mensagem. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 6. Eu vou ler apenas um versículo, mas eu gostaria que você, o versículo 8, você deixasse a sua Bíblia aberta no livro de Atos, no capítulo 6 e no capítulo 7. Eu vou ler apenas o versículo 8. Atos, capítulo 6, versículo 8. Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Eu quero falar nessa noite, pela permissão do Espírito Santo, sobre preparado para as pedradas da vida. Baseado aqui na vida desse homem que foi apedrejado e virou um grande mártir do cristianismo. Algumas considerações iniciais sobre essa questão dessas pedradas, não é? Usando essa palavra simbolicamente para aquelas coisas que nos atingem, não é? Pedrada é uma coisa que atinge você, que machuca você. Então, eu quero usar essa linguagem simbólica e figurada. Algumas considerações iniciais. Primeiro, nós não somos iguais. Portanto, as sensibilidades são diferentes. Há pessoas mais sensíveis do que outras. E porque nós não somos iguais, não queira se comparar, ou melhor, não queira que as pessoas tenham a mesma capacidade que você de suportar afrontas, adversidades e pedradas. Você diz assim, poxa vida, sabe porque eu falei isso aí, o camarada está todo chateado, já falaram tanto de mim, eu estou aqui. Você não é igual a ele. Você não pode medir as pessoas por você. Lembre-se que somos indivíduos. A qualidade de ser único, insubstituível, incomparável, inconfundível, só tem você entre os mais de 6 bilhões de habitantes do planeta Terra e não tem outro igual a você. Você é uno, você é um indivíduo. Então, nós não somos iguais, as sensibilidades não são iguais. Uma outra colocação que eu quero fazer também é que tem gente que é sensível demais e pensa que poeira é pedrada. Bateu uma poeirinha, o camarada está dizendo que é pedrada, é poeira. É melhor você trabalhar esse teu emocional. Porque tem gente que é toda sensível. Se você alterar o tom de voz, meu Deus, olha como é que ele está falando comigo. Se você mudar um pouquinho a entonação, você está precisando trabalhar essa sua sensibilidade. Você está sensível demais, é um extremo. Agora, na questão das pedradas, só quem recebe é que pode aquilatar a dor. Mas eu joguei devagar, meu filho. Você jogou, quem recebeu fui eu. Só quem recebe a pedrada é que sabe se ela dói ou não. Não adianta você querer justificar, mas eu joguei assim, ó. Mas doeu. Porque quem recebeu a pedrada fui eu. Então só quem recebe é que pode aquilatar a dimensão de uma pedrada, de alguma coisa que nos machuca.
Agora, por que as pessoas atiram pedras umas nas outras? 3 motivos principais dentre tantos motivos. 3. Inveja, ciúme e vingança. Esses são os 3 principais motivos por que as pessoas machucam-se umas às outras. Inveja, ciúme e vingança. E baseado nessa palavra, em consonância com isso, sabe por quê? Porque as pessoas não podem ser o que você é, não podem ter o que você tem e não podem fazer o que você faz. Caso de Estevão. Por que apedrejaram Estevão? Porque não podiam ser o que Estevão era, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Por que apedrejaram Estevão? Porque não podiam ter o que Estevão tinha. Era um homem que tinha uma sabedoria tremenda. E por que atiraram pedras em Estevão? Porque não podiam fazer o que Estevão fazia. Ele operava sinais e prodígios. É só você ler o versículo 8 e 10 de Atos, capítulo 6. As pessoas, preste atenção a isso, em consonância com essa colocação. Por que as pessoas atiram pedras? Porque as pessoas não estão satisfeitas com o que são, com o que têm e com o que fazem. As pessoas atiram pedras também porque o seu sucesso expõe o fracasso de muita gente. Tem muita gente incomodada com o sucesso do outro. Ele fica incomodado porque ele não é o outro, porque ele não tem o que o outro tem, porque ele não faz o que o outro faz. Há pessoas que vivem inconformadas consigo mesmo e por causa da inveja e do ciúme querem jogar pedras. Agora, uma outra consideração. Por que pedrada dói tanto? Vamos passar para o literal agora para a gente entender isso no figurado, no simbólico. Pedra, né? Parte de rocha. Se uma pessoa lá de São Bernardo, pronto, estamos aqui em São Paulo, você está aqui no Bom Retiro, o camarada pega um telefone e diz assim para você: olha aí, ó, estou mandando uma pedra daqui, pedra no sentido real da palavra, estou mandando uma pedra daqui para te acertar. Você vai dizer: pode mandar quantas tu quiser, você não tem força para jogar uma pedra de São Bernardo e me atingir aqui no Bom Retiro, no sentido literal. Para uma pedra me acertar, a pessoa tem que estar relativamente perto. Agora vamos passar para o figurado. Por que as pedradas doem tanto? Porque geralmente são atiradas por pessoas que estão perto de nós. Amigos, família, irmãos. É quem está perto. É por isso que a pedrada dói tanto. Porque quem está longe a pedrada não atinge, é de longe. Mas é quem está perto. É gente do nosso relacionamento. Quem apedrejou Estevão? Quem foram as pessoas que atiraram pedras? Pessoas da sua nação, seus vizinhos, do seu bairro, do seu lugar que habitava. Gente de perto. É por isso que as pedradas doem tanto. E por que também as pedradas doem tanto? Porque as pedradas, elas não são atiradas, as pedras, simplesmente com a ausência de amor, mas elas são sustentadas pelo ódio. É por isso que pedrada dói tanto, porque geralmente ela vem sustentada pelo ódio. Como então está preparado para as pedradas da vida? Como é que eu posso estar preparado para enfrentar as coisas que me atingem e me atingem violentamente, a minha alma, os meus sentimentos? Vamos ver a vida de Estevão. Versículo 8, eu encontro aqui na vida de Estevão como é que uma pessoa pode estar preparada para suportar pedrada. Aqui está a receita. Se você quer aprender a suportar pedradas que atiram nessa vida, segue aqui o exemplo de Estevão. Atos capítulo 6, versículo 8 diz assim: Estevão
era um homem cheio de fé. Porque quem é cheio de fé, uma pessoa cheia de fé, ela vê o invisível, ela crê no incrível, ela crê no impossível e ela recebe o incrível. Uma pessoa cheia de fé é uma pessoa vitoriosa. Não é qualquer pedrada e não é qualquer pedra que vai desanimar. Porque diz a Bíblia em 1 João 5,4: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se você é uma pessoa cheia de fé, você já tem um elemento importante para suportar as pedradas da vida. Em segundo lugar, diz o texto do versículo 8, que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Em algumas versões, do poder. A mesma coisa. Então eu aprendo, em segundo lugar, que para você suportar as pedradas da vida, você tem que estar cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus. E uma pessoa cheia de Deus, ela tem poder e autoridade para suportar. Porque ela tem algo maior do que a força da pedra. Se algum crente em Jesus fica todo desanimado, todo complexado, cheio de amargura, cheio de feridas na alma por causa das pedradas, e as pedradas podem ser calúnias, injustiças, rejeição e outras coisas mais, as pedradas que atiram em nós. Mas se você for cheio de Deus, a presença de Deus ameniza o poder da pedrada. Em terceiro lugar, eu aprendo aqui com Estevão, porque ele suportou as pedradas da vida, o versículo de número 15 do capítulo 6. Diz aqui o seguinte: então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Sabe o que diz aqui? Que Estevão era uma pessoa diferente. Você tem Jesus na sua vida e você é uma pessoa diferente. E porque você é uma pessoa diferente, você reage de maneira diferente. Porque no mundo, quando uma pessoa joga uma pedra, cuidado, pode receber 10 de volta. No mundo, quando alguém recebe uma pedrada, ele pode pegar aquela mesma pedra e ainda pegar outras para atirar em você. Mas Estevão, ele não devolveu pedradas, porque ele era diferente. Ele tinha Jesus na sua vida. Ele era transformado pelo Evangelho. Ele tinha um brilho diferente. Ele tinha um estilo de vida diferente. A nossa reação, então, será diferente. Em quarto lugar, sabe o que eu aprendo com Estevão? Depois, se você ler em casa, do capítulo 7, versículo 2, e você, até a altura do versículo 53, 54, você vai ver Estevão dar um show de Bíblia. Ele dá um show de conhecimento. Estevão entendeu o plano da salvação. Ele vai fazer uma descrição desde lá de trás, desde o início da história de Israel até Cristo. Ele compreendeu o plano da salvação. Ele compreendeu algo superior e maior. Você está querendo me atirar pedras? Mas olha, eu sou salvo por Jesus. Essas pedras, elas ficam aqui na terra. Esses machucados, um dia eu vou receber um corpo glorificado e transformado. Estevão compreendeu o plano de Deus para a sua vida. Ele tinha uma percepção espiritual para entender as coisas. Se você conhecer a palavra de Deus, você vai poder entender o porquê aquela pessoa está tirando pedras em você. Só quem tem a compreensão da palavra, o entendimento da palavra, pode entender por que aquela pessoa está tendo uma atitude contrária.
Agora, em quinto lugar, vira a página da sua Bíblia e veja o que diz o versículo de número 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu. Em quinto lugar, sabe o que eu aprendo com Estevão? Para poder suportar as pedradas da vida, você tem que ter fé, você tem que ser cheio do Espírito Santo, você tem que ser transformado pelo poder do Evangelho, você tem que ser um conhecedor da palavra para entender o mundo espiritual, e você tem que estar voltado para Deus. Quando alguém está com os olhos fixos em alguma coisa, ele volta o seu ser para aquilo. O sentido aqui é que Estevão estava com a vida voltada para Deus. Para onde você está olhando? Sabe que tem gente que está olhando para quem está tirando as pedras? Eu vou te dar um conselho. Se você está olhando muito para quem está tirando as pedras, você está tendo a oportunidade de guardar ódio e rancor em relação a essa pessoa. Se você fixar seus olhos em quem está tirando pedras, com certeza vai acontecer isso. Ou quem sabe você está olhando para a ferida. Você já viu que uma pessoa está com machucado na mão? Tá certo? Ela trabalha o dia todo com aquele machucado na mão. E alguém chega no final da tarde, diz assim para ela: ih, rapaz, tu está com machucado na mão. Ah, é mesmo, ai. Você já reparou quando você está com algum machucado e que você se volta para ele, a sensação de dor aumenta? Se você está olhando para quem está atirando as pedras, com certeza você pode estar alimentando no teu coração ódio, rancor e vingança. Se você estiver olhando para a ferida que a pedrada está fazendo, com certeza você vai aumentar a sua dor. E sabe o que vai acontecer? Você vai ficar com autocomiseração. Tá vendo? Tá doendo. Olha aqui, olha a pedrada, olha, tá tudo roxo. Ai, tadinho dele. Né? Estevão não estava olhando nem para quem estava atirando pedras e nem tampouco para a ferida. Ele estava voltado para Deus. E sabe o que acontece com uma pessoa que está voltada para Deus? Vou te dar também uma receitinha aqui dentro dessa mensagem. Se você estiver voltado para Deus, primeiro, quem está olhando para Deus está numa visão superior. Significa que você vai ter uma percepção do mundo espiritual. E você sabe que o mundo espiritual determina sobre o mundo físico. É a primeira coisa. Segundo lugar, sabe o que diz aqui? Diz assim, ó: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu. Tem muita gente olhando, mas vendo que é bom, neca de pitibiriba. Ah? Tem muita gente que está olhando. Tá ali, aonde? Tá ali. Mas se você se voltar para Deus, você não vai apenas olhar, você vai ver. Você vai ter a revelação de Deus para a sua vida. Você não vai olhar procurando alguma coisa impossível, mas você vai ver algo que vai se tornar real para você e concreto para a sua vida. O que é que ele viu? Sabe o que é que ele viu? Ele viu a glória de Deus. Oh, querido, se você tiver voltado para Deus, você vai ver a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus. O que ele viu? Ele viu o céu aberto. Sabe o que significa céu aberto? Vitória, bênção, milagre. Olha, querido, se você se voltar para Deus, você vai ver o céu aberto sobre a tua vida, a tua casa. Há um céu aberto para você. Você está olhando muito para quem está tirando pedra. Você está olhando muito para a ferida. Olha para Deus. Você vai ver os céus abertos em seu favor. O que mais que ele viu? Quando você se volta para Deus,
diz aqui a passagem, os versículos seguintes. Ele viu o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Escute isso que eu vou te falar aqui agora. Depois da morte e ressurreição de Cristo, você vai ver no Novo Testamento Jesus assentado à destra de Deus. Isso é, alguém que concluiu uma obra, alguém que terminou um trabalho. Você não encontra nenhuma passagem no Novo Testamento de Jesus em pé. As passagens e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Tá? Você pode pegar as passagens, no livro de Hebreus, em outras passagens. Essa passagem aqui é una. Essa visão é una. E viu o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Se alguém está sentado e se alguém se levanta, significa que saiu de uma atitude de inércia para uma atitude ativa. Significa que Jesus em pé é porque ele vai agir. Ele viu Jesus em pé. Jesus está dizendo, eu vou agir. Fique certo, querido, que se você se voltar para Deus, você vai ver Jesus agindo na sua vida. Em sexto lugar, sabe o que Estevão fez em relação às pedradas? O versículo de número 59 do capítulo 7 de Atos. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Eu aprendo aqui que quando a gente está sendo apedrejado, não adianta xingar. Não adianta reclamar. Não adianta murmurar. Eu te dou um conselho. Clame a Deus. Invoque a Deus. Senhor, a pedrada está doendo. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá graça para suportar isso. Fale com Deus. Não adianta ficar fazendo mutim, não adianta ficar murmurando, não adianta ficar reclamando, não adianta ficar choramingando. Invoque a Deus, fale com Deus a respeito disso que está te machucando. E em sétimo lugar, eu aprendo com Estevão no versículo de número 60. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz, dizendo, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Em sétimo lugar, eu aprendo com Estevão. E para você estar preparado para as pedradas, você vai ter que aprender a liberar perdão. O homem estava sendo apedrejado e morto. Se a outra diz, Senhor, cuida deles depois que eu for. Senhor, tua é a vingança. O juízo te pertence. Manda aquele anjo com a espada de fogo na mão para detonar essa cambada. E eu vou assistir da tua glória. Não. Em invocação. Em clamor. Senhor, não lhes imputes este pecado. Estevão liberou perdão. Aqui está um grande segredo em relação às pedradas da vida. Um certo escritor, ele disse que o perdão, ele tem a enlouquecedora qualidade de ser não merecido, injusto e sem mérito. Ele está certo. Perdão. Não merecido, injusto e sem mérito. Isso é perdão. Você já viu que a palavra perdoar tem a palavra doar? Quem perdoa está doando alguma coisa. Agora escute a declaração que eu vou fazer e vou provar. De certa forma, o perdão de Deus depende do nosso perdão. Heresia. Não, irmão, não é heresia não. Pastor, como é que é? De certa forma misteriosa, o perdão de Deus depende do nosso perdão. Eu provo.
que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? 2 vezes ele fala sobre perdão. Em Mateus capítulo 6, versículo 12, ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Depois no versículo 15, o que ele fala? Se porém não perdoardes aos homens, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Está lá. Se eu não perdoar, eu também não recebo o perdão de Deus. Rapaz, quer consubstanciar a passagem? Mateus 18, 23, a parábola do credor incompassivo. Jesus contou uma historinha. Um camarada devia uma nota preta, R$1 milhão, pronto, a um rei. Não tinha como pagar, o rei disse: vou te botar em cana, meu chapa, até você se virar para arrumar essa grana. Aí o camarada: me perdoa, não faz isso não, eu vou te pagar. Diz que o rei, movido de íntima compaixão. Sabe o que é ser movido de íntima compaixão? É você se colocar no lugar do outro. Está faltando em muitos crentes hoje. Movido de íntima compaixão, está perdoada a sua dívida. Aquele servo chega para um conservo que estava devendo a ele R$100. Ele teve o perdão de uma dívida de R$1 milhão. E agora, um conservo dele, ele deve 100 pratas. Ele vai em cima do cara e aperta o camarada, bota o cara na cadeia. Aí os outros conservos ficam tristes e vão falar ao rei: sabe aquele servo que tu perdoou ele R$1 milhão? Eu estou usando uma linguagem de hoje. Lá fala da moeda e do dinheiro da época, para você poder entender. Sabe aquele conservo que tu perdoou R$1 milhão? Ele botou na cadeia um conservo dele que devia a ele 100 pratas. O rei ficou enfurecido, mandou chamar o cara e disse: servo malvado, eu te perdoo R$1 milhão e você não tem a capacidade de perdoar o outro 100 pratas? Eu vou te botar na cadeia até pagar o último centavo. Sabe qual é a conclusão da parábola? A conclusão da parábola é assim: se vós não perdoardes as ofensas dos vossos irmãos, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Tá pensando que eu vim falar aqui abobrinha para você dar pula aqui da cambalhota para dar glória a Deus? É? De certa forma, o perdão de Deus depende do nosso perdão. Se você quer perdão de Deus, aprenda a liberar perdão para quem tem apedrejado você. Pastor, me dá mais uma base bíblica, o porquê disso. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 44, você vai entender. Jesus diz assim: olha, eu porém vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Aqui eu entendo. Agora você vai ter a real compreensão. Por quê? Porque quando eu perdoo, eu me pareço com Deus. Você já viu? Ih, rapaz, esse garoto é a cara do pai. Todo filho recebe uma herança genética do pai. Semelhanças. Você não se parece com Deus quando você ora. Você não se parece com Jesus quando você ora. A oração de Jesus tem um nível e a sua tem outra. Mas você se parece com Deus quando você perdoa. Para que você possa ser filho do vosso Pai que está nos céus. Para que você tenha semelhança de filiação. Querido, perdão traz perdão. 2, perdão não traz feridas. Pelo contrário, ele cura feridas. Número 3, perdão, ele faz bem a todos, a quem libera e a quem recebe. A Bíblia diz em Isaías 53:11, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Jesus ficou satisfeito em nos perdoar. E nós
ficamos satisfeitos em receber perdão, não temos mais culpa. O perdão traz satisfação. O perdão traz restauração. Se não fosse o perdão, não haveria possibilidade da restauração entre o homem e Deus. Querido, sabe por que o diabo trabalha? Para que não tenhamos corações perdoadores? Para que não tenhamos espírito perdoador? Por dois motivos principais para levar a uma grande consequência. Por que o diabo trabalha? Para que você acumule no teu coração rancor, ódio, vingança contra alguém que te machucou. Por que o diabo trabalha para você não liberar perdão? Por dois motivos principais para uma grande consequência. Eu vou citar o texto e vou explicar. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Ninguém se prive da graça de Deus, e alguma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Por que o diabo trabalha para que a gente não libere perdão? Aqui estão os dois motivos. Você vê que a Bíblia não diz assim: ninguém se prive da graça de Deus, e brotando alguma árvore de amargura vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E brotando o quê? Uma raiz. Pequenininho. Uma raiz de amargura. O que a raiz de amargura faz? Te perturba. Há pessoas doentes, e tem gente aqui essa noite doente. Você está doente dos rins? Você está com gastrite? Você está doente do sistema nervoso? Você não dorme direito? Porque você está perturbado. Porque uma raiz de amargura entrou, uma coisa pequenininha no teu coração. Você não tem mais paz. Você está com hérnia? Você está com taquicardia? O coração dispara, parece que vai sair da boca para fora. Você deixou uma raiz de amargura brotar no teu coração. Perturbou você. E aí vem uma outra coisa terrível. Perturba você e contamina outros. Porque a pessoa quer sempre ser vítima, né? Chega para outro. Chego ali para o Jesse. Ô Jesse, é meu amigo? Jesse, sabia que o irmão João das Contas? Olha, mas ele falou mal de mim, rapaz. Ele me ofendeu. Ah, o Jesse, camarada perverso. Nem viu a história. Mas como ele é meu amigo, ele vem para me defender. Aí eu contamino ele. Aí ele chega, eu estou citando ele por exemplo, não que ele faça isso. Aí o Jesse chega para um outro e diz assim: rapaz, sabe o que o João das Contas fez com o pastor Silas, rapaz? Que cara mau. Contaminou outro. E contamina outro, e contamina outro. Daqui a pouco tem um monte de gente perturbada, doente. Gente que não se fala dentro da mesma igreja. Gente que não se fala debaixo do mesmo teto. Eu estou falando aqui profeticamente que eu sei que Deus está colocando gente em frente a esse aparelho de TV para ouvir essa palavra. Deus colocou gente aqui dentro dessa igreja. Deus está fazendo com que gente veja essa fita, porque quer curar você, quer libertar você das feridas, das pedradas que te acertaram. E sabe qual é a grande consequência? Satanás joga para que você não perdoe, para que você fique perturbado, contaminado, contamine outros, e para o grande objetivo, está na abertura do versículo que eu citei: ninguém se prive da graça de Deus. A coisa mais fantástica do Evangelho é a graça de Deus, é o favor de Deus, é a bênção de Deus, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus. O diabo quer que você fique privado da graça, porque ele sabe que se a graça de Deus não se manifestar na sua vida, você está irremediavelmente perdido, você está afastado do convívio
da casa de Deus, você é um forte candidato ao inferno, e você fica privado das bênçãos de Deus, porque as bênçãos de Deus não é porque eu sou santo ou porque eu mereço, é graça, é favor imerecido. Eu não mereço, mas Deus dá, e o diabo quer que você não tenha na sua vida a manifestação da graça de Deus. Nessa noite, nesse dia, nessa manhã, você que está assistindo o programa, se pedradas têm acertado você, aceite a receita de Estevão. Era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, uma vida transformada, conhecedor da palavra, uma vida voltada para Deus, um homem que clamava a Deus na hora que via a adversidade, a dificuldade, e um homem que liberou perdão para quem lhe apedrejou. Irmãos, mataram Estevão, mas não conseguiram matar a fé de Estevão, o amor de Estevão. Não conseguiram separar Estevão de Jesus. Quem sabe a pedrada pode arrancar até alguma coisa muito preciosa sua. Quem sabe a pedrada é tão violenta que tirou alguma coisa importante sua. Mas não deixa que essa pedrada abale a sua fé, abale a sua comunhão, abale a sua vitória. Esse tem sido a falta de liberação de perdão, um dos maiores problemas emocionais no meio do povo de Deus. É por isso que fez tanto sucesso os pseudos encontros. Fez tanto sucesso, porque os crentes não aprenderam a liberar perdão, tão cheio de trauma, de marcas e de mágoa. Aí tem que ir para apagar a luz, para poder gritar, dar urro, ter histerismo, fazer regressão e sei lá o quê. Sabe por quê? Porque não aprenderam a liberar perdão. Porque um verdadeiro cristão que libera perdão, ele tem sua alma limpa. Ele vive em triunfo. Ele vive em alegria, mesmo na adversidade. Nessa noite, o Senhor quer curar feridas aqui. E Deus fala ao meu coração aqui nesse lugar. Você vai ter que aprender a liberar perdão. Você vai ter que aprender a liberar essa pessoa que te ofendeu violentamente, a tua honra e a tua família. Você vai ter que aprender a liberar perdão para essa pessoa que armou e tomou o que era seu. Você vai ter que aprender a liberar perdão para essa pessoa que te meteu num rolo. Você, de muita boa vontade, emprestou teu nome para a pessoa. Na maior boa vontade, o camarada lacrou teu nome. É no Serasa, é no SPC, é no cartório. Tu tá todo rebentado porque quis ser bom com alguém. E você tá marcado por isso. Eu estou falando aqui porque Deus está falando ao meu coração. Você vai ter que aprender a liberar perdão para esse pai, para essa mãe que machucou você na sua história, na sua adolescência e na sua juventude. Você vai ter que aprender a liberar perdão para esse teu marido, que parece mais um cavalo do que um homem, um bruto, ignorante. Você vai ter que aprender a liberar perdão para ele. Você vai ter que aprender a liberar perdão para essa mulher que é rixosa e tem perturbado o teu juízo um bocado. Você vai ter que aprender a liberar perdão para aquela armação que fizeram na empresa e por isso te mandaram embora. E você é justo, e você é correto e honesto. Você vai ter que liberar perdão, senão você vai ser o maior prejudicado. Mas há um Deus aqui nesse lugar. Os céus estão abertos aqui, minha gente. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. Aleluia! Aleluia! Há um Deus que pode tocar em você aí na tua casa. Há um Deus que pode te dar forças para você liberar perdão a quem está te apedrejando. Há um Deus que pode fortalecer você, que pode te encher de graça, para que essas pedradas não perturbem a tua trajetória. Receba essa palavra em nome de Jesus. Querido,
Tira os teus olhos de quem te atirou pedras. Tire os teus olhos da ferida. Olha para Deus. 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 Deus tem uma vitória para você.